Fala aí, meus rasga-terra, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou te mostrar 6 modificações que realmente separa quem volta de uma expedição inteira e quem fica no meio do mato. E eu vou te dizer uma coisa, o número 6 é algo que ninguém pensa antes de sair. E é uma das coisas que geram, com certeza, mais arrependimento em todo mundo. Bora lá! A maioria dos 4x4 e veículos em geral vem com painel simples quando o avisar já é tarde demais. A luz do óleo acende quando a pressão cai demais e o ponteiro de temperatura sobe imediatamente quando já deu tudo ruim. Quando as coisas te avisam tarde demais, realmente já era. É por isso que a instalação desses manômetros de pressão de óleo, temperatura de água e temperatura de bloco, eu considero praticamente o primeiro passo para uma preparação mais séria. Eles vão te dar a leitura em tempo real de tudo que está acontecendo lá dentro do cofre do motor. Não vão te dar aquela sensação binária de tá tudo bem ou tá tudo ruim. Então, o que melhora de fato? Você passa a monitorar toda a parte do motor em tempo real, principalmente em esforço prolongado. Qualquer um desses manômetros vai te dar uma visibilidade que nenhum acessório original vai te entregar. E com isso, tudo em tempo real, você ajusta o seu modo de condução na hora, verifica, toma uma ação antes do pior acontecer. O que o manômetro de pressão de óleo previne é simples, evita fundir o motor. Se a pressão de óleo cai muito, você provavelmente vai estar sem óleo, você provavelmente tem um problema na bomba de óleo. Inclusive, a questão da pressão muito alta pode ser um problema também. E esse manômetro vai te dar ali um ponto de apoio muito bom para você monitorar isso tudo. Já o sensor de temperatura do bloco, ele vai, obviamente, te dar a temperatura do bloco. Então, tudo que estiver muito oculto ali, por uma falha silenciosa qualquer, você vai pegar antes do pior acontecer. No final das contas, ele vai evitar que uma pane simples, que pode ser mitigada, vire um problemaço muito caro logo mais. Longe de tudo, longe de oficina e no meio do nada, isso pode salvar o seu motor e salvar todo o seu passeio. Isso aqui não é luxo, isso é um instrumento muito barato, tanto de aquisição quanto de instalação. Inúmeras vezes eu já ouvi relato de que isso salvou o motor, inclusive eu tô falando que salvou 2 vezes os meus motores. E agora o próximo item, a próxima modificação é o sensor de nível de líquido de arrefecimento, o famoso líquido do radiador ou a água do radiador. Esse item aqui é extremamente sorrateiro e eu vou te explicar o porquê. Num cenário de trilha, especialmente onde tem muita pedra solta, você pode ter um rompimento do seu radiador por conta de uma pedrinha que bateu ali. Uma mangueira que está ressecada pode rachar e começar a pingar aos poucos e você não vê. Uma conexão pode afrouxar por conta da vibração e você não perceber. E o problema disso aqui é que você só percebe isso quando o ponteiro da temperatura sai ali dos 90 e vai direto pro vermelho. E aí, de novo, a gente entra naquele cenário de que você descobriu tarde demais. O que esse upgrade, o que essa modificação vai de fato melhorar então? Você vai receber um alerta antecipado, muito antes da temperatura do motor chegar no nível extremo. Ou seja, o bip da falta do líquido de arrefecimento vai acontecer muito antes do motor superaquecer. Então você vai conseguir parar, identificar o que pode estar acontecendo, dar uma olhada ali no cofre do motor, ou em alguns casos completar esse líquido de arrefecimento, ou dar um jeito de consertar uma mangueira que rachou ali no meio do nada. Essa modificação garante uma segurança e uma tranquilidade gigantesca, principalmente em longos trechos. E no final das contas, o que ela vai prevenir de fato? Previne a famosa fervura ou dano à junta do cabeçote. E esse é um dos reparos mais caros que existem. Além de evitar trincas no bloco do motor por superaquecimento, assim como aquele sensorzinho de temperatura do bloco também pode fazer, tudo bem? Isso vai impedir que a sua expedição ou seu passeio seja interrompido por causa desse tipo de pane. E que, na maioria das vezes, começou por um probleminha bobo, um vazamento de pinga-pinga e no final gerou uma bola de neve impressionante. Se o seu 4x4 é turbo, como a maioria dos SUVs a diesel e as picapes também, monitorar a pressão do turbo, ou o famoso boost, é algo essencial. O turbo ele trabalha sobre pressão e temperatura altíssimas, e qualquer vazamento na tubulação, se tiver um intercooler ou mesmo um problema na válvula Wastegate, que é a válvula que regula a pressão ali para não dar um excesso de pressão, e no geral qualquer perda de eficiência vai aparecer primeiro nesse cenário de admissão. E isso geralmente vem muito antes de você sentir o carro perdendo realmente muito força ou soltar aquela fumaçona branca pelo escapamento. E o que de fato isso melhora? O principal de tudo é que ele vai ajudar você a entender o desempenho do motor em diferentes altitudes. Importante em trilhas de serra ou até mesmo das regiões mais altas ali da Argentina, onde a altitude machuca bastante o seu carro.
porque o ar nas altitudes é mais rarefeito e isso já reduz a potência naturalmente. Além de que você sentir uma potência diminuindo, você vai identificar isso antes de piorar. E também vai te possibilitar ajustar o jeito que você está dirigindo, a maneira com que você está controlando esse acelerador. Para não forçar o turbo numa subida longa ou num trecho que depende bastante de aceleração. Parece que não, mas a areia é um grande vilão aqui desse cenário. E o que isso vai prevenir? Ele, claro, pode ajudar você a evitar um dano de sobrepressão na turbina, ou mesmo ajudar na identificação de um vazamento que estaria despercebido, sabe? Aquela famosa potência que parece que tá indo embora e você não sabe para onde tá indo. Sem falar que isso pode evitar o custo altíssimo da troca de uma turbina. Um motor turbo sem manômetro é a mesma coisa que rodar às cegas. Aqui, deixa eu dar um recado pra você. Se você chegou até aqui é porque você curtiu esse conteúdo, certo? Se você curtiu esse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal porque tem muito mais aqui, tá certo? E é claro, segue a gente no Instagram que a gente posta o nosso dia a dia e é claro, as nossas nano-expedições que estão acontecendo e tem agenda todo mês, beleza? Agora, bora pras próximas 3 porque a partir de agora o negócio vai ficando mais interessante. A gente vai falar aqui dos pontos de ancoragem. Muita gente confunde aquele ganchinho de reboque de fábrica com um ponto de ancoragem off-road. Aquele mesmo que serve para rebocar carro no pátio da concessionária ou mesmo levar o carro para um mecânico de alguém que te ajuda na rua. Esse não é um ponto de resgate ideal, embora aconteça de se utilizar isso em um cenário emergencial, beleza? Um ponto de ancoragem verdadeiro é um que seja soldado direto no chassi ou até mesmo fixado diretamente nos chassis do seu veículo. Eles são produzidos e dimensionados para aumentar a capacidade de força que agem sobre eles, para aguentar uma puxada numa cinta de reboque ou mesmo de um guincho. Porque uma coisa é o seu veículo estar parado numa situação plana e outra coisa é ele estar atolado com as 4 rodas e o chassi de barriga. Aí, meu amigo, o carro chega a pesar mais de 4 toneladas, dependendo do modelo. E isso, com certeza, é uma carga muito maior do que qualquer peça de fábrica foi projetada. O que esse tipo de modificação melhora, no fundo? Permite uma recuperação muito mais segura quando seu carro atola. Seja ele sendo puxado por outro carro ou até mesmo sendo puxado por um guincho. Além de melhorar sua capacidade de ajudar outro veículo. Quando a gente fala sobre esses pontos de ancoragem, são dianteiros e traseiros, beleza? O que isso vai prevenir? Aqui a principal segurança é física mesmo. Essa melhoria vai prevenir acidentes graves que podem ocorrer com alguns pontos de fixação que você faz na gambiarra ali no momento. Se uma argola ou um para-choque estourar, isso vira um projétil, cara. Fora que isso vai evitar uma série de danos estruturais quando você for tentar puxar. Nenhum ponto de fixação é uma modificação estética. Então eu não estou falando aqui de você realmente instalar para-choques de aço somente para isso. Você consegue fazer umas modificações que garantem um ponto de ancoragem muito seguro no seu veículo, mesmo com para-choques originais. Aqui a gente está falando de segurança, tanto sua quanto de todo mundo que está dentro do seu comboio ou até mesmo da sua própria família. A próxima modificação a gente fala um pouco sobre comodidades, e eu vou te explicar aqui. A gente está falando de geladeira, energia auxiliar e também armazenamento. Pode parecer bobo, mas essa daqui é uma daquelas que eu prometi lá no começo. Ninguém pensa antes de sair de casa. E acaba causando um transtorno e um arrependimento enorme quando você vê seu celular sem bateria e seu carro também sem bateria. Imagina só. Pense aqui comigo, uma expedição de 5, 7, 10 dias, uma viagem no final de semana que você sai na sexta e só volta no domingo. Ter um sistema de energia auxiliar e isolado da bateria do veículo garante muita coisa. Especialmente hoje em dia, onde a gente tem muita coisa eletrônica. A gente tem drone, a gente tem câmera, a gente tem celular, a gente tem... Muita gente, né, tem a Starlink instalada no carro. E é claro, a geladeira. Imagina só, você deixou sua geladeira funcionando durante toda a madrugada. Quando chega de manhã, vai bater a chave, o carro tá morto. Junto com isso aí, também a gente tem a questão dos armazenamentos. Gavetas, organizadores, caixas e tudo que possa conseguir melhorar esse armazenamento dentro do seu veículo, porque carro bagunçado é carro perigoso. Hoje você tem muita escolha no mercado. As Power Stations, né? Você também tem aquelas ligações, vamos dizer, mais de motorhome, que é uma bateria auxiliar ou várias baterias auxiliares, com inversor de carga, com um monte de coisa mais elétrica e eletrônica ali envolvidos, painéis solares no teto do carro. Então isso daí tem muita opção hoje no mercado para você. Parece que não, mas uma geladeira melhora, cara, 50% da sua viagem, vamos dizer assim. Isso com certeza vai ajudar você na sua viagem. Uma geladeira e energia extra e outras coisas como o armazenamento. Quando a gente fala sobre armazenamento, isso previne diretamente carga solta. Se você der uma freada firme e tiver coisa solta no porta-mala, tudo isso vem para frente. Isso é um perigo. Esse é o tipo de modificação que transforma totalmente a sua experiência. Sai de um cenário mais de sobrevivência, de um cenário mais preciso voltar em tal data, para ser um pouco mais de conforto.
E agora a última modificação que eu vou falar aqui são os pneus. Achou que eu não ia falar deles, né? Pois é, achou errado. O pneu é o único e primeiro ponto de contato que o seu veículo tem com o solo. E esperamos que permaneça assim, certo? Imagina o seu carro, quando você estrutura ele bem, você controla o peso. E todo esse peso necessariamente vai para os pneus de uma forma ou outra. Fora os desafios que você vai encontrando durante a jornada, os desafios off-road, onde o pneu pode dizer muito sobre isso aí. Isso envolve 3 coisas básicas: o tipo certo de pneu para o seu tipo de uso, o índice de carga correto para o que você tem dentro do seu carro e o manejo da pressão dos pneus também. Por exemplo, quando a gente fala de perfil de uso, os all-terrain servem muito para quem pega mais estrada e menos terra. E os Mud Terrains servem para quem pega mais terra e menos estrada. Embora eu particularmente prefiro muito o uso do Mud, porque o Mud ele te dá uma abertura muito maior para conseguir passar pelos desafios. Então ele é bom em todos os cenários. O All-Terrain é bom muito em pista e às vezes acaba pecando um pouco na situação off-road, mas não são pneus ruins, beleza? Nesse caso, já são melhores que qualquer HT do mercado. Já o índice de carga é o quanto o pneu aguenta de peso, fora o peso do veículo. Então, naturalmente, os veículos de expedições acabam tendo mais peso do que o veículo original. Então, esse índice de carga é imprescindível. Toma atento nisso na hora que você for comprar o seu pneu. E a questão também da calibragem envolve necessariamente o quanto esse pneu é duro ou mais macio. Isso vai diferenciar muito o quanto você calibra o pneu para mais ou para menos. E é claro, não dá para não citar steps em boas condições e em cenários de longas distâncias, talvez 2 steps. Lembrando que o step tem que ser não obrigatoriamente, mas o quão mais próximo possível do tamanho do seu jogo de pneus. Então, o que de fato o pneu melhora? Melhora demais a tração em diferentes terrenos, dependendo do modelo que você escolhe, sendo o AT um pouco mais agressivo ou o MT puro e simples. Então a gente está falando de areia, rocha, pedra, pedregulho, pedrisco, lama e tudo mais. E só lembrando aqui, quanto maior a altura do flanco do pneu, que nada mais é do que aquela parede lateral, mais fácil vai ser de você calibrar esse pneu, ele vai aceitar calibragens menores. Então, toma cuidado com isso, porque se você calibrar pouco, você vai destalonar o seu pneu. Destalonar é o pneu sair da roda, e aí você tá num apuro danado. E o que pneus adequados previnem? Previnem furos e cortes quando você sabe utilizá-los e toma conta e cuidado do terreno. E é claro, pode te ajudar em N situações para não ficar tão atolado, quanto os pneus HT, por exemplo. E eu vou ser bem sincero, sem o pneu certo, toda essa lista não faz o menor sentido. Agora, como de costume, a nossa recapitulação. Vamos lá. Manômetros de óleos e temperatura, pressão do turbo e sensor de nível de líquido de arrefecimento, pontos de ancoragem, sistemas de energia, geladeiras e as comodidades. E é claro, os pneus adequados para o seu perfil de uso. Vale lembrar que nenhuma dessas modificações sozinhas é uma bala de prata, e o que eu estou te falando é o que pode servir para você, assim como o fulano fala uma coisa e o Beltrano fala outra. Agora, se você assistiu até aqui e não quer sair rodando por aí só no talvez, e está buscando cada vez se preparar mais, não se esquece de se inscrever no canal e assistir os vídeos antigos, onde tem muito mais dicas como essas. E a gente também faz expedições guiadas. Corre lá no Instagram e dá uma olhada que a gente sempre tem uma mensalmente. Bora lá? Ah, é verdade. O mundo é muito grande para ficar parado. Então, bora conhecer outros quintais.